Boa Vista dos Matos, desde a sua organização, ela tinha o propósito de evangelizar as pessoas. Em um período de tempo após a sua organização, o senhor Pedro dos Matos mudou-se para a fazenda Boa Vista da Onça e lá, aonde ele foi morar, ele organizou-se um trabalho que na época chamava congregação, que hoje é chamada de frente missionária. E nessa frente missionária, ele conseguiu o apoio da vizinhança e cresceu em um número muito bom, e todos os anos ele comemorava o seu aniversário. E no ano de 1939, no dia 28 de outubro, ele conclamou aos irmãos a organizar a congregação em igreja. E aí ela foi organizada em igreja. Nesse mesmo ano, tinha um outro trabalho na Fazenda Santo Antônio. No mês de novembro do mesmo ano, organizou-se também a Igreja Batista na Fazenda Santo Antônio. A igreja em Boa Vista da Onça não construiu templo. Ela reuniu-se sempre na residência do senhor Pedro dos Matos. Num período de tempo, após alguns anos, ele vendeu a fazenda e, como ele era fiel ao Senhor, ele dizimava o gado que ele colhia, e nesta época eles venderam esse gado e aí eles compraram uma propriedade próxima lá à fazenda, aonde tinha uma escola, e essa escola foi onde a igreja funcionou por vários anos. Em 1954, o pastor Paulo Brasileiro do Vale era pastor, foi convidado a pastorear a igreja de Boa Vista dos Matos e da Fazenda Santo Antônio e a Boa Vista da Onça. Neste período, ele levou a igreja de Boa Vista da Onça a mudar-se para a cidade de Bocaiúva. E neste período, o Pedro dos Matos tinha uma intimidade com algumas autoridades aqui, e eles conseguiram fazer uma documentação para construir a igreja, o templo aqui em Bocaiúva. Nesse período, o pastor Paulo trabalhava com as 3 igrejas. E essa já é uma história que eu participei dela, porque ele às vezes vinha do Santo Antônio, passando por Boa Vista dos Matos, e parava na casa do meu pai, lá na beira da BR-135, para pegar um ônibus, que na época chamava Jardineira, para ir a Montes Claros. E nesta ida para Montes, ele dormia lá na casa do papai. De manhã cedo ele ia a Montes Claros, e à tarde ele voltava, tornava a dormir. De manhã cedo eu pegava a mula para ele, e ele descia para Boa Vista dos Matos e Santo Antônio. Esta é a história das igrejas filha Boa Vista da Onça e Fazenda Santo Antônio, que hoje a Boa Vista da Onça é a primeira aqui em Bocaiúva. Na continuação do tempo, nos anos 80 e poucos, começou outro trabalho na casa da nossa irmã Vó Coló, aqui na cidade de Bocaiúva. E esse trabalho desenvolveu-se, e com o tempo eles compraram uma casa na Avenida Luiz Antônio Monteiro, e nesse período eu fiquei conhecendo o pastor Nicodemo
numa reunião da ACIBAN lá em Montes Claros, e eu convidei-o para ser o orador do aniversário da primeira igreja em outubro. Chegando aqui em Bocaiúva, ele comentou que ele tinha chegado de Belo Horizonte a Francisco Sá e que ele tinha visto um relato de uma igreja no meio rural chamada Igreja Boa Vista dos Matos. Ele comentou este assunto comigo. Após o culto à noite, eu apresentei para ele o irmão Silas Leite e eles conversaram sobre este assunto. E depois da escola bíblica dominical aqui em Bocaiúva, que era às 9 horas, lá por volta do meio-dia, eles foram a Boa Vista dos Matos. No caminho, Silas comentou com ele que precisava de um pastor para a igreja, mas que era tão difícil. Ele foi e falou para Silas o seguinte: se Deus chamar, vai até para o Amazonas, por que não vem para cá? Na manhã seguinte, eu estava lá no serviço, o irmão Silas chegou e falou assim: ô Isaías, você não acha que o pastor Nicodemo deu uma abertura para nós convidá-lo para cá? Aí eu falei, sim. Aí eles fez o convite e aí ele passou a trabalhar tempo dividido entre Francisco Sá e Bocaiúva. Com o aumento dos membros e o crescimento da frente missionária aqui em Bocaiúva, no início de 1987, ele decidiu-se mudar de Francisco Sá para Bocaiúva. E, nesse período, a igreja cresceu muito e eu cheguei a ser membro da Boa Vista dos Matos num período de 5 meses, e aí ele levou a Frente Missionária a organizar-se em igreja, que foi organizada no dia 30 de maio de 1987. A igreja que foi organizada no dia 30 de maio de 1987 tem o nome de Igreja Batista Filadélfia, que o pastor acolheu lá os dados lá e disse que é amigos irmãos e irmãos amigos. E a Igreja Batista Filadélfia organizou a Igreja Batista da Restauração no bairro Major Prates, da cidade de Montes Claros, no dia 7/7/2007. Sendo assim, a Igreja da Restauração é neta da Igreja Batista em Boa Vista dos Matos.